Olá, bom dia. Hoje a gente está começando aqui a última semana de lives diárias sobre questões relacionadas ao texto escrito. Hoje, e os temas que a gente traz aqui são sempre temas que vêm de vocês, né, por meio de comentários aqui ou nos directs aí da vida, ou temas que sempre apareceram bastante nas minhas aulas, que eu ministro aí já há muito tempo. Hoje é uma questão interessante, que é a questão da faixa etária, né? É uma pergunta muito recorrente também, né? Como é que o que determina exatamente a idade para a qual eu estou escrevendo, né? O que vai determinar que um livro é adulto, que um livro é adolescente para jovens e infantil. E dentro do infantil ainda tem várias subdivisões, né? Textos para crianças menores, para crianças já alfabetizadas, enfim, até chegar a essa definição aí de texto para jovens, né? Isso acontece também bastante e é uma grande preocupação também quando se escreve teatro. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e sobre alguns critérios, enfim, como é que a gente determina, né? E como é que também, isso também aparece bastante, eu tenho um tema e como é que eu posso fazer com que esse tema seja trabalhado em diferentes formatos para diferentes públicos aí relativamente à faixa etária. Então, eu queria dizer também que, enfim, eu tenho livros para essas diferentes faixas etárias, tenho livro adulto, jovem e infantil para diferentes idades. Eu acho que quando a gente está começando a escrever e trabalhando com isso, é bem desafiador, né? E tem isso também das editoras e dos teatros, enfim, terem conceitos rígidos, né, sobre isso. Quando a gente vai participar de prêmio, enfim, aí eles perguntam, seu texto é para crianças até 7, de 7 a 10, de 10 aí você fala, meu Deus do céu, o que eu faço, né? Não é como é que eu penso aí nesses critérios, né? Aí eu acho que é bacana que essas lives elas vão meio se misturando, aí os assuntos de umas vão se imbrincando, para usar um verbo bacana, uns nos outros, né? Eu acho que uma das grandes questões, eu tenho um dos vídeos antigos lá no meu canal, fala sobre isso, né? A gente tende a pensar muitas vezes que uma das coisas que delimitam digamos, essas fronteiras aí meio embaçadas é tema, né? E aí é uma questão que cada vez mais essa história está se desfazendo, né? O que eu acho muito bom. Porque hoje em dia você tem livro, você tem peça para criança sobre todos os assuntos, né? Tem peça agora em cartaz sobre questão de separação, sobre morte, tem até um livro aqui da casa do meu que tem aqui em casa que é sobre a questão de criança que está indo no psicólogo. Você tem questões até sobre debates sobre questão de gênero. Você tem de um tudo, digamos assim, como dizia meu avô, de um tudo relativo a tema. Então, eu acho que tinha algumas coisas há um tempo atrás que eram meio tabus, né? E que hoje, graças a Deus, ainda bem, a gente não tem mais. Então, o tema não é uma divisão aí mais, e na verdade nunca foi. Por quê? Porque se a gente for pegar, digamos, os primeiros contos de fada, eu acho que isso é muito bacana quando a gente fala em texto para criança e para jovem. Se a gente pegar a gênese aí dos contos de fada, eles eram de uma virulência profunda, né? Então todas essas histórias aí que a gente vê hoje, sei lá, Branca de Neve, Cinderela, todas essas... Tá passando uma moto aqui. Todas essas histórias, elas têm uma gênese, elas têm um início, não muito violento, assim, dá até meio medo quando você começa a pesquisar e a ler. E não só os contos de fada europeus, né, mas também os de tradição, né, de tradições aí africanas, enfim, indígenas, as histórias, os contos, que não tem esse nome, né, mas enfim, a gente conhece mais assim como contos de fadas. Eles na verdade existiam exatamente para poder trabalhar com as crianças questões, digamos, tabu, que deveriam ser conversadas com elas. Então, o que? Sexualidade, morte, violência, um monte de coisas que essas histórias foram feitas para poder exatamente discutir e trabalhar essas questões
com as crianças. Por quê? Porque elas precisam ser introduzidas a esses assuntos, e nada melhor do que fábulas, né? Do que fabular, para poder conversar com elas a partir de uma raiz, digamos, que elas pudessem entender e entrar de maneira lúdica. Então, a gente, na verdade, depois, né, com a Disney, com as coisas, veio transformando essas narrativas em algo, digamos, mais fofinho, até para poder vender produtos, né? Mas a base, inclusive, das narrativas infantis, elas são exatamente para poder trabalhar com tabus, para poder trabalhar com temas que a gente não imaginaria que seriam trabalhados com essas faixas etárias mais novas, né? Crianças e jovens. Então, acho que a gente pode partir do pressuposto que tema não é algo que determina essa diferenciação relativa à faixa etária, o que é muito bom, né? Porque quanto antes a gente puder tratar desses temas com as nossas crianças e jovens, melhor, né? Se não é tema, é o quê? Linguagem. E aí a gente entra em algo perigoso, né? Porque se a gente pensa que se não é o tema que vai determinar que eu converso com faixa etária infantil, por exemplo, jovem, vai ser a linguagem, então eu vou fazer o quê? Vou rebaixar a linguagem para poder trabalhar com essa faixa etária? Isso também não é a questão, né? Tem uma grande autora, uma amiga querida que eu gosto muito, que é a Cláudia Maria Vasconcelos. Se vocês quiserem, procurem os livros dela. Eu leio os livros dela para o meu filho desde que ele é pequenininho. E sempre tem algumas palavras que nem eu sei, ou nem eu uso correntemente, assim. Eu digo nem eu, é porque eu sou adulta e ele é criança, né? Então, assim, que não faz parte do vocabulário, digamos, mais simplificado nem da vida de adulto. E ela sempre vai colocando alguns desses termos e palavras e temas ao longo das obras dela. E aí a gente até chegou a conversar. E ela fala isso, que muitas vezes na editora não queriam deixar passar. Ou amigos, pessoas quando leem falam, nossa, mas esses termos aqui, essas palavras, elas são, digamos, difíceis. Não tem termo difícil, tem termo que não é utilizado no dia a dia, né? E ela fala, eu quero exatamente isso. Eu quero elevar, digamos, né? Eu quero trazer termos e palavras que as crianças normalmente não estão acostumadas a usar. Isso é muito bacana, porque a criança vai ouvindo aquela sonoridade, vai aumentando o seu repertório e vai podendo perder o medo, digamos, de um vocabulário mais amplo, de palavras de ouvir palavras que normalmente ele não usaria, né? Então, se não é o tema, se não é o vocabulário, o que determina exatamente que uma história seja para criança e para adolescente, ou para adolescente não seja para adulto? Isso eu acho que é a grande graça dessa conversa que a gente tá tendo, que a gente tem aqui. Se não é vocabulário, se não é assunto, o que determina, né? E aí que eu acho que tá o grande desafio para quem escreve para criança, para quem escreve para jovem, que é exatamente entender essas questões. Não é uma linguagem, digamos, rebaixada, não são assuntos mais fáceis e não são assuntos que não são tabu. É algo que tem a ver com uma live que a gente teve aí outro dia, que é a questão do ponto de vista, né? Então, se eu trabalhar com aquele assunto e com um vocabulário específico, né, que vai ter aquela história, por um viés, digamos, que a criança entenda pelo ponto de vista da infância, pelo ponto de vista de uma criança de 4, 5, 6, 7, sei lá quantos anos tem, eu vou conseguir chegar, então, nesta criança. Mas o que é o ponto de vista? A gente conversou, teve uma live aqui sobre isso. A ideia é você conseguir pensar, conseguir trabalhar por um viés que aquela criança entenda, né? Então, você não vai ler um tratado de psicologia para conversar sobre separação de pais com uma criança de 7 anos, né? Não faça isso, acho que ela não vai entender mais da metade. Mas eu posso pegar, então, como tem um livro aqui que é muito bacana aqui em casa, eu posso pegar o viés da separação pelo olhar do menino que se sente sozinho, né? Ele se sente sozinho porque a mãe não conversa, o pai não conversa e cada um se fecha ali no seu mundo, ele vai da casa pro pai para a casa da mãe e não tem uma conversa com ele sobre isso. Então ele vai pro psicólogo e descobre lá que, na verdade, ele só se sente sozinho, né? Porque antes tinha o pai e a mãe para conversar, agora não tem, é uma nova fase da vida e eles decidem, então, dar um cachorro para essa criança, né? Então, quando que você pensaria nesse ponto de vista, pensando na separação de um casal que tem filhos? Você pensaria em 1 milhão de coisas, como adulto que você é. A questão das contas, a questão do problema social, a questão, enfim, do advogado,
do que eu vou fazer daqui pra frente, da solidão talvez da mulher ou do cara, mas eu não pegaria esse viés, né, do ponto de vista da criança. Eu me sinto mais sozinho, até porque eles não conversam comigo mais como conversavam antes, o nosso dia a dia não é o mesmo. E aí como é que você resolve isso, né? Ele quer um cachorro. Então, assim, essa história, ela vai ser desenvolvida a partir do ponto de vista daquela criança, e não daquele adulto, daquela mãe, e nem do psicólogo, que na verdade ele vai aparecer nessa história aí, né? É um pouco isso. Então, o que vai determinar que eu consiga, digamos, a gente tá trabalhando aqui com a ideia de faixa etária, né? Que é algo que inferniza um pouco a gente quando vai escrever, até mesmo uma história infantil, tá? Eu decidi que eu vou trabalhar com a faixa etária da infância. Mas onde que eu determino esses cortes, né? Quando é para criança muito pequenininha, é mais simples, num certo sentido, né? Você sabe que ela tem até uma paciência mais limitada, as histórias são menores, enfim. Mas daí pra frente, sei lá, do 7, do 5 pra frente, você já fica meio confuso, né? Como é que eu vou fazer para desenvolver algo que essa criança vai entender? Eu acho que a primeira das grandes questões é: você sabe qual é a fruição dessa criança com a literatura? Quer dizer, você convive com criança, você estudou isso, você tem essa percepção, né? Eu tenho dito muito aqui que não adianta ficar querendo pesquisar e fazer laboratório para tudo, porque muitas vezes é um jeito de você fugir aí da escrita do seu texto. Por outro lado, tem questões como essa que você tem que dar uma pesquisada, né? Qual é o grau de entendimento de criança dessa idade, né? Como é que ela frui as coisas. Daí você vai, na verdade, acho que se surpreender com o fato de que o grau de entendimento de fruição dessas crianças é muito grande, cada vez maior, né? As gerações, elas vão tendo um grau de entendimento das coisas, assim, alarmante, para dizer o mínimo, né? Então, eu acho que o que eu queria dizer aqui de mais importante não é rebaixar nada, não é rebaixar assunto, não é rebaixar linguagem, não é isso que vai fazer com que você consiga fazer textos direcionados para criança e para jovens. E tem mais um assunto que eu acho que é interessante da gente tocar, que cada vez mais os autores de teatro, diretores de teatro têm tido essa percepção, é que quando uma criança lê algo, né, ainda mais antes dela ser alfabetizada, mas também ali nesse meio aí da alfabetização, porque ela também não tem ainda, digamos, capacidade plena para ler sozinha, e não é nem capacidade, mas ela curte ainda que o pai e a mãe fiquem juntos para ler, né? E aquele momento super bacana de ler antes de dormir, eu acho que é algo que a gente devia perpetuar aí nas gerações, porque é um momento em que a criança tem algo que os psicólogos falam nesse momento aí. Nossa, meu cabelo tá na minha cara hoje. Que os psicólogos falam que é esse momento antes de dormir, que você tem que se preparar para dormir, né? Que você tem que se entregar, digamos, aí a esse momento e conseguir dormir. É uma conquista mesmo. Então a leitura de livros nesse momento é super bacana, e é um jeito também do pai e da mãe estarem mais perto dessa criança e dividirem coisas. Meu filho começou a ter nesse momento conversas, onde muitas das vezes nas quais ele conversa comigo sobre o dia que ele teve. E a gente lê desde pequeno. Quer dizer, ele tem 9 anos, é pequeno, né? Mas pra quem tem filho, pra quem convive com criança, 9 para 10 já é assim, né? Adolescência da infância. Então, desde que ele é bem pequenininho, a gente lê nesse horário. E aí fica um marco também, um momento para trabalhar com a linguagem escrita, né? Então, uma coisa, retomando, que a gente vê muito no teatro para criança e para adolescente, a gente tem pouco teatro para adolescente, infelizmente, mas também tem, que a gente pensa o pai também vai estar junto, né? Vai estar lendo esse livro para criança e vai estar vendo a peça. Então, no fundo, é aquilo que a gente fala de uma obra que é para a família toda, que é para todas as idades. E aí pode parecer muito louco isso, mas é verdade. Quer dizer, para o filho de fato fruir aquilo, o pai e a mãe tem que estar ali presente com eles, né? Aquilo do pai levar para o teatro e ficar no celular, ou tá lendo com a criança e tá se distraindo com outra coisa, invariavelmente com o celular. Isso faz com que a criança também não frua, com que o adolescente também não tenha exatamente o prazer, né? Porque o prazer de você também fruir uma obra de arte tem a ver com fruir também com a pessoa que está do seu lado, né? Por isso, senão a gente iria só sozinho, né? Eu gosto, às vezes, de ir ao cinema sozinho, apesar de desde que eu tive filho, fiz doutorado e tal, tenho ido pouco ver coisas, agora que eu tô retomando um pouco a vida.
Mas teatro sozinho, por exemplo, é algo estranho, assim. Já fui várias vezes, mas parece que o teatro demanda alguém do lado. Não sei se é porque tem a experiência de ter gente no palco ali, né? Cinema é bom porque você pode ficar mais quietinho e tal. Não que você vai falar no teatro, mas não sei. É bacana você ter alguém do lado para conversar depois, né? Para você poder discutir aquilo, para você poder ter uma experiência conjunta. O momento da obra de arte ali, do teatro, do cinema é bacana de você poder ter alguém, né? E quando os pais eles estão alijados disso, porque aquilo teoricamente é para a criança, é ruim, né? Então é melhor você fazer uma obra que seja para a família toda. E como é que você faz isso, né? E aí vem essa questão da nossa conversa de hoje, né? Como é que eu trabalho a questão da faixa etária, né? Se você fizer, e aí essas grandes obras de arte para criança, elas acabam sendo para a família toda e dos jovens também. Tem uma palavrinha, a gente tem deixado uma palavra aqui por dia, né? Que é humanidade. Eu não sei porque eu estou escrevendo humanidade aqui. Eu, quando dou aula, escrevo, né? Humanidade. Aqui ela fica ao contrário. Mas é isso. Você tem que procurar, e a gente já teve uma live sobre isso também, não é ela ser algo que não é datado, né? Ela ser ahistórica, né? Isso aí não existe. Toda obra de arte é datada. Mas é você trabalhar com a humanidade, é pegar ali, né, também no adulto, algo que ele vai conseguir enxergar ali, que vai tocá-lo, que vai fazer com que ele também se veja, né, naquela obra de arte, que naquele livro, naquela peça, naquele filme. Então, a questão da faixa etária é muito isso, a questão de trabalhar com a humanidade que é aquela obra, que aquela história tem, que ela tenha, né? Menos do que ficar pensando em rebaixar. E aí eu acho que isso talvez seja a coisa mais importante da gente deixar claro aqui, que não rebaixe nada para trabalhar com as faixas etárias menores, né? Os jovens e as crianças. Não é isso que vai fazer com que você consiga falar com essas pessoas, porque isso não faz diferença nenhuma. Na verdade, isso é ruim, né? Então, não é o rebaixamento de assuntos e linguagem que faz com que uma obra seja para criança ou para adolescente. É olhar e trabalhar com o ponto de vista desta faixa etária. E é isso que a gente falou agora antes, né? Então, sei lá, se eu vou tratar de temas que até pouco tempo eram tabu e agora, graças, ainda bem, não são mais, eu tenho que pensar num viés, num recorte que vá ao encontro do ponto de vista dessa faixa etária. Então, quando eu vou pensar, por exemplo, numa separação dos pais, que eu quero trabalhar isso num livro infantil, por exemplo, nunca eu vou olhar pelo olhar dos pais daquela criança, porque eu estou querendo exatamente pegar aquela criança, né? Se eu for olhar pelo viés, pelo ponto de vista dos pais, eu não vou conseguir trabalhar aquilo para pegar aquela criança, certo? Como é que é uma criança olhando para a questão, por exemplo, sei lá, da morte, para falar de temas tabus, né? O que vai pegar na criança essa relação com a morte? Qual é o olhar que ela vai ter sobre isso? Qual é o ponto de vista da criança dessa separação, né? E aí, olhando pelo ponto de vista, por exemplo, falando de criança, eu vou conseguir, quando eu ler esse livro, eu vou conseguir trazer esse pai também, porque ele também está buscando, né, muitas vezes nesse assunto, esse olhar que não é o dele, esse ponto de vista que ele já não consegue mais ter, né? E aí eu vou então ter uma confluência. Quando eu peguei esse livro pro meu filho e comecei a ler, primeiro que eu fiquei assim, tipo, putz, né? Por que a pessoa pegou esse tema, né? Aí eu achei super legal, porque eu nunca pensaria nisso, né? Assim, a criança, ela começa a fazer coisas meio doidas em casa, no fundo para chamar atenção, né? A mãe sai pra trabalhar, ele não tem com quem falar, o pai não tá ali, ele começa a fazer coisas doidas, ele começa a falar que ele mora num iglu, ele pega gelo e faz uma lambança na casa, a mãe fica desesperada. Leva ele para psicólogo e eles descobrem, na verdade, que esse iglu é o lugar que ele vai achando para ter também, para também ser olhado, né? E aí ele acaba adotando um cachorro que é um iglu, que ele dá o nome de iglu, né? Então eu não pensaria assim, talvez todo pai e mãe que se separam não pensam nesse olhar para o filho nesse sentido, né? Então, eu acho que se a gente pode deixar algo aqui para dizer sobre esse assunto, pense no ponto de vista da criança, do adolescente, mas pense sem pudor, sabe, assim? Não é rebaixando nada, e pelo contrário, eles são incríveis, né? Cada vez mais as gerações vão se sucedendo aí de maneira muito... eles são muito
muito espertos cada vez mais, né? Por exemplo, uma outra faixa etária que a gente pouco pensa, sei lá, esse nome também é ruim, mas o terceira idade, né? As pessoas mais velhas, né? Eu quero fazer um livro que... O que vai ter aí nesse livro exatamente, né? Exatamente isso, busca esse ponto de vista. E um assunto que seja relevante, né? E aí todo assunto pode ser relevante dependendo do ponto de vista que você for pegar, né? E aí eu acho que quando você, de fato, pega esse ponto de vista, que é daquela faixa etária, de modo geral, né? E claro, também quando a gente está falando aqui de modo geral, a gente muitas vezes faz recortes específicos, né? Porque você não vai conseguir pegar e pensar em todas as classes sociais, todos os sotaques, né? Mas se você trouxer aquilo de maneira real e sincera, né? A gente acaba sempre indo para essa história um pouco assim, meiga. Mas é isso. É você pegar dentro de você a sua possibilidade de olhar para aquilo com verdade, né? Com sinceridade. E você, falando de mim, né? Falando de... supondo que você seja um adulto, você... E também adolescentes, até crianças escrevem. São coisas muito bacanas da gente poder ver do ponto de vista não só pensando neles como personagens, como fruidores daquela linguagem, mas como também autores. Isso é muito bacana. Mas pensando em você como adulto escrevendo sobre aquilo, você vai ter o seu recorte, né? Você vai ter o seu ponto de vista, você vai ter algo que vem de você. Se você trabalhar isso de maneira muito intensa, você vai conseguir passar algo, né, que também vai pegar aquele outro adulto que vai ler, que vai estar vendo aquela obra, e que também vai reconhecer o ponto de vista dele, num certo sentido. Também vai reconhecer algo nele que faça com que ele tenha interesse em fruir aquela obra. Por quê? Porque o seu ponto de vista, a forma como você escreve, denota, né, a sua idade, a sua experiência. Vai estar ali de alguma forma. Eu acho que isso que é mais importante da gente pensar na questão de diferentes faixas etárias quando a gente for trabalhar com elas. A gente vai ter também a nossa experiência em relação a isso, que vai estar ali como uma marca indelével. Quando a gente fala da nossa experiência, a gente fala da nossa experiência enquanto adulto, enquanto jovem, enquanto criança que fomos, e sempre carregaremos essas marcas aí, essa vivência dentro de nós. Isso também, e essa é a questão, eu acho que a gente tem que crer e entender que tudo isso vai estar ali dentro daquela obra, né? Você não deixa só a sua marca como um adulto e não tem criança, não tem... Você é tudo isso, você é essa soma de idades, né? Você é essa soma de experiências, e é isso que vai estar na história que você vai escrever. Então, mais do que ficar pensando... eu quero escrever uma história para criança. Que história que você quer escrever, né? Qual é o ponto de vista dentro dessa história que interessa a você, né? Trabalhar enquanto essa criança que você foi, ou esse jovem que você é. Como é que você trabalha isso, né? Qual que é a possibilidade que você tem de trabalhar essa questão? E aí vai, né? Escolhe um recorte, entenda qual é o olhar dessa faixa etária com a qual você quer trabalhar e vá. Sinceramente, assim, e você pega isso. Então, leia esses livros. Eu acho que quando eu falo que pesquisa, laboratório pode, na verdade, afastar a gente da escrita, tem algo que, claro, que também a gente tem que fazer, né? Então, assim, eu quero escrever um livro para criança. Você já leu o livro para criança? Eu quero fazer uma peça infantil. Isso acontece muito. Você já viu peça infantil nos últimos 20 anos? Vá ver, né? Tem um crítico de teatro infantil, especializado em teatro infantil, que é o Dipo Carneiro Neto. Ele fala muito isso. Nossa, eu fui ver essa peça, e é uma peça antiga, digamos, né? Que pega um recorte, um viés que teatro infantil já não tem mais. Então, muitas vezes você tem uma ideia na cabeça de livros e peças infantis ou para jovens de quando, né, lá atrás. Então, dá uma pesquisada, lê. Se você tem acesso a crianças, converse com elas, né? Veja como elas reagem, pensa um pouco nesse mundo contemporâneo. E também nas permanências, que eu acho que isso é super bacana, né? Tem permanências da gente quando era criança, da gente quando era adolescente, e tem coisas e questões, e temas, e tabus, e que vão perseverar. Graças a Deus os tabus estão caindo, né? Apesar dos pesares, eles estão caindo e vão cair cada vez mais. Mas pense nisso, leia, veja, e você vai ver que é muito mais simples do que você pensa, no sentido de que escrever para criança, escrever para jovem, é lidar com esse jovem, essa criança que está dentro de você até hoje, vai estar sempre, né? E também é lidar com um universo muito mais amplo e muito mais profundo do que a gente costuma achar que é, né? E muito mais livre, porque você pode tratar de qualquer tema praticamente, também não vai ser
com bom senso, são quase todos os temas que dá para ser tratado com essas faixas etárias, e o vocabulário, quanto mais você conseguir não rebaixar, né? Porque não é rebaixando as coisas que a gente trabalha com essas faixas etárias aí, crianças e adolescentes. É, na verdade, ampliando e olhando pelo viés, pelo ponto de vista que eles conseguem olhar. Na verdade, a gente amplia o nosso universo. É muito bacana escrever para criança e para adolescente, porque a gente tem coisas que não olha faz tempo, e tem certos pontos de vista que a gente já não trabalha faz tempo. Então, trabalhar com eles, na verdade, vai ampliar o universo possível deles e o nosso, porque são digamos aí, caninhos, olhares, lugares que a gente deixou para trás faz um tempo. E aí, quando você começa a olhar, porque eu acredito que o que importa, na verdade, né, retomando aí, é o ponto de vista, o viés que aquela história tem. Essa é a diferença para trabalhar com essas faixas etárias, e não rebaixamento de linguagem e de temas. A gente começa a lembrar um pouco desse ponto de vista, desse olhar, desse viés que a gente também tinha e tem, porque a gente é um acúmulo de experiências, né? A gente é um acúmulo de idades, a gente é um acúmulo de visões de mundo, nossos mesmos. E trabalhar com eles amplia, traz de volta, faz com que a gente entre em contato com essas partes de nós que muitas vezes a gente deixa de lado. Então, acho que é um pouco isso que eu tinha para falar sobre isso hoje. É um assunto muito recorrente quando a gente está trabalhando com texto, porque quando a gente trabalha com texto, a gente tem que pensar para quem que a gente está escrevendo também, né? E isso não tem que ser um impeditivo, isso não tem que ser algo que faça com que o que a gente está escrevendo seja menor, seja mais restrito, mas aquilo que a gente fala todo dia aqui, que escrever também é como escrever aquele bilhetinho que a gente põe na garrafa e joga no mar. Não faça isso, porque, né, vai estar poluindo o mar. Mas, enfim, essa imagem poética, digamos, né, que a gente tem na cabeça. A gente está jogando algo para alguém, a gente está fazendo algo, né, a gente está tirando algo da gente que vai chegar no outro, né. A escrita é sempre uma ferramenta de comunicação. Então, a gente tem que saber um pouco, pensar um pouco sobre esse outro, e quando a gente fala de faixa etária, principalmente, né? Mas isso não é nada que vai restringir as questões com as quais a gente trabalha. Pelo contrário, é uma abertura aí de canal de comunicação muito bacana, e garanto, já fiz, quero fazer mais. Tem 3 livros infantis e tem, acho que 3 ou 4 peças infantis. Isso é uma experiência muito bacana. Tem um livro para jovem também e quero escrever mais sobre isso. Tem material também didático, o gato vai passar, ela agora, de vez em quando ela participa aqui na live. Tem material didático no sentido de estudos também sobre isso, sobre essa questão de linguagem, mas eu acho que mais do que estudar muito sobre isso, é pegar um tema e ir, sabe? Ela tá jogando tudo que tem aqui em cima da mesa. E entrar em contato, na verdade, mais com você, com essa criança, com esse jovem que você já foi, do que com algo externo a você, né? Mas é sempre legal ler esses livros, ver algumas peças, olhar, mais do que conversar com a criança com a qual você convive, seja filho, neto, vizinho, sobrinho, é observar um pouco o jeito como eles olham as coisas. É um jeito muito instigante, é um jeito muito profundo. E a gente costuma pensar que a criança, para escrever coisa para criança, para jovem, a gente tem que diminuir um pouco, né, aquilo que a gente tem, o nosso universo referencial, nossa linguagem. Pelo contrário, eles são muito profundos e eles estão atentos a coisas que a gente não está. Eu tenho escrito sempre crônicas sobre a vida aí com meu filho, porque eu sempre me surpreendo muito com as pequenas coisas que a gente não percebe, que, né, a gente tem data para Natal, Ano Novo, aniversário, Dia das Crianças, e na verdade com as crianças é um dia, quase digamos, uma efeméride por dia, né? A última que eu escrevi, tá lá no meu perfil, foi sobre o fato de que meu filho passou a sentar no banco da frente do carro, né? E isso se deu assim, essas coisas se dão todo dia. Então, se a gente tá com o olhar aberto para o olhar deles, para o mundo, a gente vai ver que, na verdade, não é rebaixar nada, é ampliar. Tudo aí e muitas coisas fazem parte desse universo referencial das crianças e dos jovens. Eles ampliam o nosso olhar para o mundo. E a gente pode pegar isso e ampliar
também esse universo referencial deles com a escrita, com termos que normalmente eles não usariam, com palavras que vão ampliando o vocabulário e vão dando vontade neles de saber o que é aquilo. Leiam os livros da Cláudia Maria de Vasconcelos, que faz isso de uma maneira muito bacana, sempre com termos novos. Isso também vira algo lúdico quando você está lendo um livro. Meu filho fala, nossa, mamãe, que palavra é essa que eu não conheço? Daí a gente vai pesquisar e vai olhar e vai virar uma brincadeira também, né? Para o meu filho as palavras são brincadeira, porque a gente tem isso desde que ele é pequeno. E isso também pode ampliar, né? As pessoas muitas vezes falam, mas eles só querem saber de ficar no tablet. Porque aquelas coisas aí, essas linguagens virtuais, elas também trazem desafios, né? Trazem coisas novas que eles não conhecem, trazem, na verdade, possibilidades deles ligarem coisas diversas, né? Joguinhos e não sei o que. A gente pode brincar com eles nisso. Referente à linguagem também. A linguagem pode ser uma brincadeira, mas para isso tem que ter desafios. Se a gente só rebaixa e fala palavras tati-bitati, palavras que eles conhecem, com medo de que esse vocabulário novo seja algo difícil para eles, a gente também não traz a graça, a brincadeira que as palavras e que o vocabulário pode ter, e tem quando a gente faz isso com as crianças e com os jovens. Então, o que eu tinha para falar hoje é um pouco isso, né? Nunca pense que trabalhar com faixas etárias como crianças e adolescentes fazem com que você tenha que restringir as coisas, tenha que rebaixar assuntos e vocabulário. Pelo contrário, a gente tem só que pensar dentro, por exemplo, de assuntos específicos, qual é o ponto de vista, qual é o viés que essas faixas etárias podem ter algum tipo de inteligibilidade, que não tem a ver exatamente com entender tudo, mas com conseguir se relacionar com esse universo que está sendo proposto para eles. Acho que a ideia é essa. E mais do que isso, é sair dessa faixa etária específica e saber que aquilo também vai tocar os pais, e aquilo também vai ser feito, digamos, quando a gente usa essa palavra família, mas é uma família no sentido expandido, né? Pode ser o tio, a tia, o vizinho, enfim, não importa. Para que os adultos também possam ser tocados por essa obra, para que todos fruam juntos, porque uma criança nunca vai sozinha ao teatro ou cinema, uma criança, na maior parte das vezes, tem alguém do lado lendo o livro para elas. Os adolescentes estão nesse limite aí das coisas também, mas pode ser divertido para todo mundo, inclusive para você. Eu acho que esse é o bom teste. Você está se divertindo enquanto escreve? Divertindo no sentido de que isso te faz sentido? Você gosta de fazer isso? Ou você fica, putz, coisa chata, né? E eu já ouvi de alguns autores, eu escrevo uma história infantil, uma história para jovem, assim, quando é uma coisa menor, digamos, é uma obra menor. Aí vai ser difícil que você consiga emocionar e pegar também as outras faixas etárias, já que para você isso não faz muito sentido. Tá bom? Bom, é isso. A ideia aqui é a gente conversar sobre diversos temas, deem suas ideias, venham amanhã. Essa live vai ficar salva por 24 horas, caso você queira mostrar para alguém, tá lá no meu perfil. Eu tô em todas as redes sociais, também tô no meu canal no YouTube, Que História é Essa, por Paula Tran. Se inscreva se não é inscrito. Eu sempre olho aí minhas caixas de meus directs e tudo mais. Podem deixar suas questões. E eu vou estar aqui até daqui a uma semana, todo dia às 9 da manhã, dia 27, conversando sobre a escrita, descomplicando e destravando a escrita. Obrigada por vocês terem vindo e a gente se vê. Até mais.